aula de hoje, vou falar sobre o papel da ciência. E aí, antes de iniciar, nós temos uma simples pergunta. Você já se parou para se perguntar por que a lâmpada acende ao se pressionar um simples interruptor, né? Então, quando pressionamos o interruptor, a lâmpada o quê? Acende, é isso? Por causa de quê? Graças à energia elétrica. Embora não possamos vê-la, mas percebemos que ela está ali presente por causa do quê? Da claridade. Você já deve ter ouvido que nossos antepassados viviam bem menos que a população atual. E aí a gente pergunta, por que as pessoas de antigamente viviam menos do que a população atual? Né? Porque antigamente não tinha tantas tecnologias, não tinha tantos medicamentos, né? Não tinha vacina, né? Então, como era que as pessoas antigamente curavam algum tipo de doença? Por meio de remédio do mato. E hoje não, hoje nós sabemos que tem vários medicamentos para certo tipo de doença, bactérias, fungos, protozoários, bactéria, entre outros, não é isso? Então, antigamente não tinha, por quê? Não tinha tecnologia. Como era que eu ia identificar se um paciente morreu por conta de um vírus, né? Não tinha, porque não tinha microscópio, não tinha métodos, né, bem avançados para eles identificar. Então, hoje nós sabemos que uma pessoa morreu daquela doença porque tem pesquisas, tem tecnologia bem avançada. Como é o caso agora dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Que descobriram qual foi o tipo de doença que as pessoas está matando muitas pessoas, o vírus, né? Covid-19. Então, os pesquisadores, embora hoje não temos tanta tecnologia, mas não temos um medicamento para combater esse vírus. Temos para amenizar, vamos dizer assim, né? Um medicamento, mas não temos para combater e, de fato, acabar com o vírus. Mas eles estão estudando para isso, para encontrar um medicamento. Nem sempre ciências e tecnologia andam juntas, mas no mundo contemporâneo é cada vez mais comum aprimorar a tecnologia graças aos resultados e investigações científicas. Então, como ele diz, nem sempre ciência e tecnologia andam juntos. Por quê? Qual é a função do cientista? A função do cientista é produzir conhecimentos e estabelecer respostas a hipóteses propostas iniciais, né? Como eles estudam, pesquisam para saber algo melhor, como, por exemplo, estão estudando bastante para identificar uma cura, um medicamento para combater esse vírus que eu falei no slide anterior. A nossa história é marcada por personalidades que, a partir de uma inquietação, desenvolveram investigações resultando em benefício à humanidade, né? Que vão falar um pouco da história de cada um, né? Por exemplo, vamos falar sobre Charles Darwin, Louis Pasteur, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Adolfo Lutz. Temos também um outro, que é Edward Jenner, que é o que a gente vai iniciar com ele. Então, vamos ver um pouco da história dele. Edward Jenner era um médico inglês que desenvolveu um método de prevenção contra a varíola, que é esse pesquisador aqui que está na telinha ao lado, o qual terminou se transformando na primeira vacina contra a doença. Então, ele descobriu a vacina contra a varíola, né? Por meio de vários estudos, várias pesquisas, ele detectou qual seria uma vacina melhor para combater esse vírus. Então, antes de iniciarmos e falar um pouco mais, vamos falar um pouco sobre a varíola. O que é a varíola, né? A varíola é um vírus que costuma ser contagioso. Ela foi destruída em todo o mundo em 1980. Possui sintomas semelhantes ao da gripe.
As pessoas também apresentam irritação na pele, que aparece primeiramente no rosto. A varíola deve ter surgido provavelmente em 1350. As primeiras epidemias aconteceram durante a guerra entre os egípcios e os etíopes. Então, aconteceram durante o quê? Durante a guerra, não é isso? Durante a guerra. Entre quem? Os egípcios e os etíopes. Como aconteceu essa guerra? Na qual os egípcios passaram a doença para os etíopes, que matou seu rei e desastrou para a civilização. Daí se espalhou pelo todo mundo, né? Se espalhou para todo mundo, que matou muitas pessoas. Só um momento, deixa eu apagar aqui. Então, a doença era também comum, porém de forma mais branda. Em quem? Em bovinos. Ele observou que algumas mulheres que tinham contato com esse vírus recebiam uma certa imunidade. Como vocês estão vendo aqui, uma certa imunidade, ele coletando aqui. Então, um certo dia, uma mulher falou para ele que não ficaria infectado com a varíola mortal. Por quê? Porque ela já tinha sido infectada pela varíola bovina. Essa varíola bovina, ela infecta. É um vírus que pode infectar tanto os animais como os homens. Então, o que foi que ele observou? Ele observou que quem teria sido infectado pelos bovinos não era infectado pela varíola mortal, mesmo o vírus sendo da mesma família. Gene resolveu fazer testes. Ele pegou uma mulher chamada Sara, né? Então, ele pegou a mulher chamada Sara, que apresentava a doença. E, em seguida, em suas mãos, apresentava algumas feridas. Então, essa é Sara, né? Gene, e o garoto. Então, o que foi que ele fez? Ele resolveu por inoculação, infectar o filho do seu jardineiro, que é esse garotinho que vocês estão observando na imagem. E após alguns dias de recuperação, o garoto teve uma melhora. Ele inoculou novamente, só que dessa vez com o vírus mortal. Então, ele não se contentou e aí inoculou novamente no garoto, só que dessa vez foi com o vírus mortal. Porém, o garoto apresentou o quê? Uma certa imunidade contra o vírus da doença da varíola mortal. Pois Gene fez outros testes e percebeu que realmente seria eficaz. Daí foi criada a primeira vacina com o intuito de prevenir quem? Nós, as pessoas. E aí nós temos Charles Darwin, né, que quase todo mundo conhece, é esse pesquisador aqui que está na imagem abaixo. Então, vamos conhecer um pouco da história de Charles Darwin. Então, vamos falar agora desse outro pesquisador, Louis Pasteur. É um cientista francês que ficou conhecido como seus experimentos sobre a origem dos micro-organismos, capaz de criar um processo de eliminação dessas espécies pelo aquecimento brando e súbito. Vocês estão vendo aí, ficou aqui um pouco embaixo, mas dá para ver. Aquecimento brando e súbito. Louis Pasteur, ele ficou conhecido como pasteurização e passou a ser utilizado na indústria alimentícia. Então, vamos falar um pouco sobre esse experimento, que ele ficou conhecido como pasteurização. Então, o que foi que Pasteur fez? Ele adicionou, como vocês estão vendo na imagem aqui, ele adicionou um caldo nutritivo a um balão de vidro com um gargalo alongado, como vocês estão vendo.
Depois, ele fechou o gargalo com o formato de um tubo curvo, como vocês estão observando, curvo, que ficou conhecido como pescoço de cisne. Logo em seguida, fazendo com que, impedindo a passagem de partículas, porém sem interromper a entrada do ar. Depois, ele colocou o caldo nutritivo para ferver, como vocês estão observando. Aqui embaixo tem um fogo, ele colocou para ferver, até que se tornasse esterilizado, ou seja, sem nenhum tipo de micro-organismo. Após a fervura, ele esperou que o material esfriasse e deixou o experimento em temperatura ambiente. Então, ele deixou lá, calminho, no local, em temperatura ambiente. Após vários dias, o pesquisador percebeu que nada crescia no caldo. Nenhum tipo de micro-organismo estava lá, presente no caldo. Então, ele resolveu quebrar o gargalo, como vocês estão observando na quinta imagem. Ele quebrou o gargalo dos frascos para observar o que aconteceu. Com o passar de alguns dias, foi possível verificar a presença de vários organismos. Então, aqui, como estava fechado o gargalo, não havia nenhuma presença de micro-organismo. Então, quando ele quebrou esse gargalo, após alguns dias, ele viu a presença de micro-organismos. Ele viu a presença de vários micro-organismos no caldo. Com isso, ficou claro que a contaminação ocorria em razão da presença desses seres no ar. Então, como ele abriu o gargalo, né, entrou algum tipo de micro-organismo no ar, e aí foi surgindo micro-organismo no ar. Porém, quando ele estava fechado, não ocorreu nenhum micro-organismo presente no caldo. Agora, a partir do momento que ele quebrou, com o tempo, apareceram micro-organismos. Outra contribuição de Pasteur para a ciência foi a descoberta da vacina contra a raiva, que utilizou micro-organismos enfraquecidos para estimular o organismo e produzir anticorpos. Agora vamos falar um pouco sobre Oswaldo Cruz. O que acontece? Quando um rato ele morre, ou seja, quando o rato está doente e ele morre, né? O rato está doente e ele morre, o corpo dele ele esfria. As pulgas procuram outro hospedeiro. E se não encontrar logo um outro rato para ela, outro rato ela pode picar os seres humanos e transmitir a doença. Então, ela é transmitida dessa forma. A partir do momento que o rato está infectado, a pulga, o sangue o corpo do rato esfria, a pulga ela vai procurar outro hospedeiro. Se ela não encontra um rato, ela vai procurar os seres humanos. E aí transmite a doença. Depois que recolherem a importância de seu tamanho, transformaram o Instituto Soroterapêutico, ou Soroterápico Federal, na primeira instituição de pesquisa no Brasil, que atualmente todo mundo conhece. Este instituto é conhecido como Fundação Oswaldo Cruz, né, em homenagem a ele. Então, outro pesquisador que vamos falar agora é Carlos Chagas, que é esse pesquisador aqui, está a imagem dele aqui embaixo. É um cientista brasileiro que pesquisou e descobriu as causas, os sintomas e o meio de propagação da doença, que recebeu o nome de doenças de Chagas. Que a doença de Chagas é conhecida como inseto barbeiro, né, que é transmitida para os seres. Como é que é essa doença de Chagas? Então, a doença é infecciosa, causada por um parasita encontrado nas fezes do inseto, né, que é o inseto barbeiro.
A doença ela pode ser leve, causar inchaço e febre, entre outros. Se ela não for tratada, pode causar insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Então, a doença de Chagas ela é transmitida pelas fezes do inseto barbeiro, que é essa espécie que a gente está observando aqui embaixo. Temos outro pesquisador, que é Adolfo Lutz, que é um cientista, que é esse pesquisador aqui ao lado. É um cientista que investigou as condições de saúde do Brasil, desenvolveu uma vasta obra sobre a doença, como a cólera, febre amarela, malária, entre outros. E, bom, essa é a minha aula, falando um pouco sobre o papel da ciência, sobre um pouco da história de cada um desses pesquisadores, e é isso.